Vamos para a correção de mais uma questão desafio. Na aula de hoje temos uma questão da banca IBAN. Vamos ao enunciado. Com base nos trechos e nas regras de acentuação gráfica vigentes segundo o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, analise as afirmativas abaixo. Item 1. A palavra Nobel não é acentuada por ser oxítona terminada em L, igual papel e anel. Percebam que temos aqui 4 afirmações. A primeira afirmação diz que a palavra Nobel, com essa pronúncia, né, o ramo da língua portuguesa que aborda a pronúncia, a prosódia, algumas palavras geram dúvida quanto à pronúncia correta e a prosódia versa sobre isso. Alguns pronunciam Nobel, prêmio Nobel de Medicina, prêmio Nobel de Química, e outros pronunciam Nobel. O item 1 está afirmando que a pronúncia correta é Nobel, por isso a palavra não deve ser acentuada, já que a sílaba tônica é a última, oxítona, e terminada em L. Assim sendo, não se enquadra nas regras de ortografia das palavras terminadas em L com a sílaba tônica oxítona. E aí trouxe 2 exemplos, papel e anel. Você tem que analisar tudo para o item ser considerado correto, todas as afirmativas. Primeiro, que a pronúncia correta é Nobel. Segundo, que é um oxítona terminado em L. Terceiro, que não é acentuado. E quarto, que se enquadram nos mesmos exemplos de papel e anel. Item 2. A palavra mantém-se é acentuada devido à presença do pronome enclítico, que altera a tonicidade do verbo. Aqui você tem que entender o que a banca está afirmando. Perceba que nós temos um verbo pronominal. O que significa isso? É um verbo com um pronome oblíquo átono anexado a ele. E aí esse pronome oblíquo átono, ele pode vir antes, nós temos a próclise, no meio do verbo, seria a mesóclise, e no final do verbo, onde teríamos a ênclise, que é o caso em tela. Mantém-se é uma ênclise. Por isso que falou aqui a presença do pronome enclítico. O item 2 está dizendo que, por ter o pronome oblíquo se, formando ênclise, altera a tonicidade da palavra mantém. E aí, por isso que ela recebe acento. Item 3. As palavras ideia, heróico e assembleia não são mais acentuadas de acordo com o novo acordo ortográfico. Aqui você tem que observar o seguinte. As 3 palavras, se elas se enquadram no que está afirmando, e o examinador afirma que elas não possuem mais acento. Significa que possuíam e o novo acordo ortográfico trouxe alguma regra que retirou esse acento. Se tudo isso for verdade, o item 3 vai ser verdadeiro. Item 4. A palavra padrão mantém o acento por ser uma oxítona terminada em ditongo nasal ão. Padrão, esse ão, segundo a afirmativa, ele representa a sílaba tônica oxítona com som nasal, por isso que é acentuado. Aqui nós temos 4 afirmações. O que é que a banca quer? Assinale a alternativa, aí vamos destacar aqui, ó, correta. Dos 4 itens, nós vamos identificar quais são corretos. Letra A diz que 1 e 4 são os itens corretos, logo, os demais estão errados. B, 2 e 4 seriam os corretos. Letra C, 1 e 3 seriam os itens corretos. E letra D, 1, 3 e 4 seriam os corretos. Você tem que observar aqui que nesse tipo de questão, a estratégia pode te ajudar bastante. Porque quanto mais uma prova, uma questão de uma prova, tem itens para que você assinale qual ou quais são os corretos,
Isso te permite uma resolução por exclusão. Se desses 4 itens você escolher um deles e concluir se ele está certo ou errado, baseado nessa resposta, você vai comparar com as alternativas. Então, essa é a técnica. Só que antes disso, você pode observar o seguinte: ó. Nas 4 alternativas, o item 1 aparece em 3. O item 4 aparece em outras 3. São os itens que mais aparecem. O item 1 e o item 4. Se você começar por um deles, e um desses dois for um dos itens errados, você já acha o gabarito. Olha que interessante, olha o que é estratégia. Se você analisar o item 4, se ele for verdade, vai eliminar a letra C, porque você tem 3 alternativas com 4 e a C não tem. Agora, se ele for falso, você elimina todas que falam que o item 4 é verdadeiro. E aí só sobraria o gabarito. A mesma coisa com o item 1. Se o item 1 for falso, você eliminaria A, C e D. Só ficaria com o gabarito, letra B. Percebam que essa escolha é muito importante. Então, você tem 2 opções de escolha aqui. Você tem a primeira, que é essa que eu mostrei, que é começar por um item que mais aparece nas alternativas ou que menos aparece. Porque, a depender da resposta dele, você pode eliminar várias alternativas. E a segunda forma de escolha seria você tomando como base qual dos 4 itens você tem uma maior certeza da resposta. Então, não precisa ser o 1 necessariamente. Você pode começar no item 3. Por isso que é importante a leitura prévia. Você vai fazer a leitura prévia dos 4 itens e aí você vai analisar, cravar, carimbar se está certo ou errado o item que você tem a maior confiança, que você lembra mais do tópico afirmado. Essa última opção, eu acho, para a maioria, mais pertinente. A primeira opção que eu falei, que era olhar o item que mais aparece ou que menos aparece nas alternativas, para você começar, ela é uma escolha que pode ser arriscada se o candidato não estiver bem preparado. Certo? Então, vamos começar pela segunda opção de análise, que seria escolher qual é o item mais fácil. Essa escolha do que é fácil é subjetiva, porque alguém pode ter uma maior segurança no item 2, outro pode cravar o item 4. Aqui eu vou olhar de modo geral, tomando como base os estudantes, os candidatos de modo geral, qual seria o item mais fácil aqui. Eu acredito que o item 3, ele é um item mais fácil, com menos pegadinha, porque ele aparece mais em questões, ele aparece muito no conteúdo. E aí nós vamos analisá-lo. Eu destaquei aqui. Se ele tiver certo, eu deixo de amarelo. Se ele tiver errado, eu faço um rabisco para eliminá-lo. Logo, dos 4 itens, acredito que o item 3 seria o item mais fácil, mas, claro, cada um vai ter a sua análise. Vai depender do momento da prova e da sua base. O item 3, ó. As palavras ideia, heróico e assembleia não são mais acentuadas de acordo com o novo acordo ortográfico. Vejam só, nós temos o novo acordo ortográfico, que é um acordo da língua portuguesa que padronizou o uso da língua portuguesa em diversos países que possuem o português como sua língua oficial. Então, temos Angola, Portugal, Moçambique, o Brasil, dentre outros. E aí, tínhamos algumas variações culturais, a forma que tais países foram colonizados por Portugal. O novo acordo ortográfico buscou uniformizar isso. Por quê? Porque facilita questões comerciais, culturais, de autores, de estudo, entre os habitantes de tais países. Algumas regras
passaram a valer para todos os países com esse novo acordo ortográfico que começou a ser debatido lá no início da década de 90 e veio ser efetivado nos anos 2000. Dentre as alterações, nós temos alterações ortográficas, principalmente o uso do hífen e a principal quanto ao uso da acentuação. E uma dessas mudanças foi o que for afirmado no item 3. O que é que as palavras ideia, heróico e assembleia têm em comum? Elas têm em comum que a sílaba tônica é um ditongo aberto. Ideia. Perceba que se é, penúltima sílaba, paroxítona, é a sílaba tônica. Heróico. O oi é um ditongo aberto, o timbre aberto, está na paroxítona. Assembleia. O ei é um ditongo aberto, está na paroxítona. Logo, encontramos um padrão. O que é que elas têm em comum? Elas possuem a sílaba tônica no ditongo aberto, ei, oi, el, poderia ser ei, el e oi. Um desses ditongos com um timbre aberto na posição paroxítona, que é o caso de plateia, de colmeia também, outros exemplos similares. Essas palavras possuíam acento agudo no ditongo aberto, no ei, no el, no oi. Depois do novo acordo ortográfico, perderam esse acento. Essa é a regra que fala que ditongos abertos, tônicos, ei, el e oi. Nas paroxítonas, perderam o acento. Só nas paroxítonas. Nas oxítonas, na proparoxítona, monossílabo, não tem problema. Só quando estão na penúltima sílaba, formando uma paroxítona. Por isso, o que se afirmou no 3 é verdadeiro. Não são mais acentuadas. Antes eram, hoje não são mais. Onde tem o item 3, a gente deixa letra C e letra D. Letra C e letra D. Logo, podemos eliminar as letras A, porque não tem o item 3, e a letra B, que não tem o item 3. Certo? Estamos buscando as corretas. Se o item 3 é correto, a gente elimina o que não traz o item 3. Como ficamos com duas alternativas, C e D, sempre faça isso. Vá compará-las. Vamos fazer. As duas possuem o item 1. Logo, o item 1 só pode ser verdadeiro. Porque se o item 1 fosse falso, não teríamos gabarito, já que só restam as alternativas C e D. Por isso, podemos concluir que o item 1 é verdadeiro. Olha quanto você ganhou de tempo, quanto agilizou. Não só ganhou de tempo, ganhou de forma certeira. Porque aqui você pode cravar. Se você começou pelo item 3, com confiança, com embasamento, identificou que o item 3 é correto, nós eliminamos as alternativas que não possuem o item 3, só restaram C e D. Comparando C e D, as duas possuem o item 1. Por isso, eu posso confirmar que o item 1 é verdade. Se você tivesse dúvida no item 1, e já teria sanado a dúvida, ele é verdadeiro. 1 e 3 são verdadeiros. O 3, porque analisamos, começamos pelo item considerado mais fácil, e o 1, por conta da eliminação das alternativas, ele só pode ser verdadeiro, senão não teríamos gabarito. Quem vai definir aqui? O item 4. Temos outra conclusão aqui, que o item 2 é falso. Por que podemos concluir? Porque o item 2 não aparece nem na letra C, nem na letra D. As outras foram eliminadas. Item 2 é falso. Olha só que interessante. De 4 itens que você precisava analisar, analisamos o mais fácil. Com a resposta dele, eliminamos 2 alternativas, ficamos com 2. Comparando as duas, podemos concluir que 2 itens abordados, um é verdade, outro é falso. E isso é inegável, é uma sequência lógica. Quem vai definir é o item 4. Se ele for falso, o gabarito é letra C, porque apenas 1 e 3 serão verdadeiros. Se o 4 for verdadeiro, nós teremos a letra D, 1, 3 e 4.
Ele vai decidir aqui nosso gabarito. Então, vamos para o item 4. A palavra padrão mantém o acento por ser uma oxítona. Então, vamos destacar. Ó. Padrão é oxítona terminada em ão. Olha só a afirmação. A palavra padrão mantém o acento. Então, está dizendo que ela tem acento. Aí justifica o fato de padrão ter acento. Justifica porque ela é uma oxítona terminada em ão. Olha só. Essa é uma pegadinha. Se você olhar para a palavra padrão, você vai dizer, ó, professor, aí tem acento. O tio é o acento. Não. Não, no conteúdo de acentuação gráfica, eu deixo claro que os acentos gráficos, eles são agudo ou circunflexo. Agudo para o timbre aberto, igual café, e circunflexo para o timbre fechado, igual ônibus, certo? O acento grave, ele não indica a tonicidade, a sílaba tônica, o timbre, ele indica uma fusão ou a existência de crase. E o tio? O tio é um índice de nasalização. Ele indica que o som é nasal, ele é fonético, indica uma nasalização. Ele não indica sílaba tônica. Tanto é que a palavra órgão, a sílaba tônica é o or, não é o gão. Aí é acentuado porque é uma paroxítona terminada em aotivo, certo? Primeiro erro aqui é falar que padrão tem acento. Não tem. Ele tem o tio, que é um sinal nasalizador. Ele indica que o som é nasal, não é um acento de tonicidade. Primeiro erro já é aí, já torna o item errado. Mas tem outros erros também, se você não enxergasse esse. Só enxergando um erro já seria suficiente. Diz que é oxítona, padrão, é. Terminado em aotil, é. E as oxítonas terminadas em aotil não recebem acento. As paroxítonas, sim. As oxítonas só recebem acento se elas forem terminadas em O, em A, em E, com S ou não, certo? Aqui não recebe acento. O ão não tem acento porque o tio é um sinal de nasalização. Por isso, o item 4 está errado. A letra D vai ser eliminada e nosso gabarito é letra C. Rapidamente, o item 1, porque é verdadeiro? Porque a pronúncia desse grande cientista é Nobel, que deu origem ao prêmio, o prêmio Nobel. Alguns pronunciam Nobel porque é uma pronúncia inglesa, mas a pronúncia correta, se eu não me engano, é sueco. O cientista, foi um grande cientista, inventor da bomba atômica, ele possui a pronúncia correta do seu nome, Nobel. E sendo a pronúncia Nobel correta, não é acentuada, porque é oxítona terminada em L e não recebe acento. Igual papel, anel, tudo verdadeiro. Se fosse paroxítona, recebia, terminado em L. E mantém-se, não tem nada a ver se esse verbo está com um pronome enclítico, será um verbo pronominal. Lembrem disso, na acentuação, nas regras de acentuação, eu não considero o pronome oblíquo. Qualquer verbo que tiver com pronome oblíquo, seja antes, depois, você elimina, você vai olhar só para a palavra. Mantém é acentuada porque é oxítona terminada em "em". Não leve em consideração o pronome oblíquo que estiver junto a ele, só a palavra que é o próprio verbo. Então, isso do pronome alterar a tonicidade, isso é errado. Gabarito da nossa questão, letra C.